Vou começar o balanço geral desta segunda-feira trazendo informações de um crime brutal. Mais um feminicídio registrado aqui na capital amazonense. A vítima é a Thelma dos Santos Rabelo, uma mulher de 31 anos que foi assassinada pelo próprio marido. Pelo menos é o que a polícia diz, que o companheiro é o principal suspeito desse crime extremamente violento. Foram mais de 50 facadas pelo corpo da Thelma, que foi encontrado, inclusive, esse corpo nesta manhã, tá? A Thelma estava desaparecida desde sábado. Segundo informações da família, ela tinha deixado os filhos na casa dos avós e desde então não retomou mais contato. Não ligava, não respondia as mensagens, ninguém sabia onde a Thelma estava. O irmão, então, preocupado, angustiado, foi até a casa dessa mulher de 31 anos e se deparou com o corpo dela caído na sala. E dá a imagem aí de como ficou a Thelma depois desse crime extremamente violento. Ó, você está vendo aí a polícia no momento em que conseguiu apreender a faca usada na ação criminosa. Olha aí como a Thelma foi encontrada pelo próprio irmão. O principal suspeito, como eu disse, é o companheiro da vítima, um homem identificado como Tiago dos Santos, de 32 anos, que já está sendo procurado pela polícia. Deixa eu conversar agora com o Lucas Freire. Ele está no local, ele está na rua onde a Thelma viveu por vários anos, onde a Thelma tinha uma convivência extremamente conturbada com esse companheiro, algo que já foi confirmado pelos vizinhos, hein? Lucas Freire vai trazer todos esses detalhes pra gente agora na tela do Balanço. Bom dia, Lucas, bom trabalho. Bom dia, Alisson. Bom dia ao nosso telespectador que acompanha o Balanço Geral. Infelizmente, meu amigo, a gente traz aqui informações de mais um caso, né, de possivelmente aí de feminicídio, porque a gente está falando da morte da Thelma da Silva Rabelo Valente, de 31 anos. Ela tem 31 anos, faria 32 anos esse ano, mas acabou morrendo na madrugada. Nas informações a gente não tem ao certo o dia, né, mas a gente vai detalhar o que aconteceu aqui, as informações que já foram passadas pela polícia. O principal suspeito, como você bem disse, é o companheiro dela, o Tiago dos Santos. Ele tem 32 anos. Eles moram, Alisson, aqui na rua Aruanã, aqui no bairro, né, Jorge Teixeira, aqui... Perdão, no bairro, eu vou já me situar aqui o bairro aqui pra gente, mas é na rua Aruanã, aqui na zona leste da cidade de Manaus. A gente percebe agora a movimentação aqui, Alisson, dos investigadores da Polícia Civil. A gente chegou aqui no primeiro momento, só a nossa equipe de reportagem, já tá chegando mais colegas da imprensa aqui, para se tratar, para, no caso, investigar esse caso. Essa é a residência aí. Essa é a residência aqui que morava a Thelma e o Tiago. O bairro é o Jorge Teixeira, meu amigo. Essa situação aconteceu, né, de acordo com as informações repassadas durante esse fim de semana. A Thelma, junto com o Tiago, moravam aqui nessa residência e, de acordo com as informações de moradores aqui da área, eles tinham um relacionamento conturbado. Muitas brigas, né, que eles acabavam escutando aqui dos dois ao longo dos dias. Segundo o morador aqui, a gente conversou aqui com um morador que disse bem assim, olha, era normal, o dia que não tinha briga, esse era um dia, né, diferenciado, porque normalmente eles brigavam muito. Inclusive, né, os moradores próximos aqui à casa dela que falaram pra gente. Esse carro aqui, Alisson, que você vê agora nas imagens, é o carro até então da Thelma, segundo as informações repassadas, né, pelos investigadores aqui da Polícia Civil que fazem esse trabalho agora, né, de perícia dentro da casa. A gente traz as informações, Alisson, que a última vez que a Thelma foi vista com o Tiago foi no último sábado. Ela teria deixado ali os 2 filhos, só que a gente teve as informações que ela tinha apenas 2 filhos, só que a gente acabou descobrindo aqui que na verdade são mais filhos, dois apenas com o Tiago, que foram essas 2 crianças, a de 4 e 6 anos, que foram deixadas aí na casa dos avós, na casa do pai do Tiago, e aí eles teriam retornado para cá. Outra informação que a gente traz também aqui, que foram repassadas pra gente, é de que eles sempre iam à igreja
igreja, né? As igrejas ficam aqui nessa proximidade, eu vou pedir pro meu colega aqui mostrar, mais adiante ali, mais pra frente. Então era um trajeto que eles faziam sempre, né? Eram cristãos aí, frequentantes da igreja, mas que sempre aí, no caso, tinha essa questão, infelizmente, das brigas. A gente tá com essa moradora aqui, deixa eu falar, seu nome não quer falar. Muito bom dia. Ela possivelmente é parte da família, né, da Thelma aí. Ainda há pouco chegou alguns familiares aqui, né, choraram bastante. É um caso realmente que a polícia está tentando entender. Ainda há pouco os investigadores, quando conseguiram entrar aqui dentro da casa, né, onde a Thelma morava, alugado, porque essa casa não pertence a ela. Ela mora alugado aqui por cerca de 5 meses, segundo o proprietário. Ele até pediu que a gente tivesse um pouco de cuidado aí com a casa dele. Ele que, né, já confirmou pra gente, falou, não, esse aqui é o Thiago. A gente conseguiu mostrar a foto do Thiago, depois a gente conseguiu confirmar também com os investigadores da polícia, né? Tanto o Thiago quanto a Thelma. Um casal jovem que a Thelma acabou aí, no caso, sendo vítima, né? Mais de 50 facadas. Ainda há pouco o investigador, ao sair da residência, o que ele falou? Muito trabalho. Eu perguntei como que tá, né, investigador, a questão aí, né, da casa, porque há informações de que foram tantas facadas, Alisson, que ela teria tentado, né, lutar para viver, e aí tem muito sangue nas paredes da casa. Quando as portas aqui se abriram, foi possível, né, a nossa equipe conseguiu sentir aquele cheiro forte de sangue. Por quê? Porque a última vez que ela foi vista, que ela estava desaparecida, teria sido no sábado. Então se passa sábado e domingo, e só na madrugada de hoje, por volta das 2 horas da manhã, foi quando o irmão dela veio aqui na residência. Ele veio aqui. Por que ele veio aqui, Alisson? Porque a Thelma estava desaparecida. Tentavam contato com ela, né? A família toda tentando contato, e eles não conseguiam contato com a Thelma. Então o irmão veio até aqui a residência, quebrou a casa, arrombou a casa, e quando ele entrou dentro da residência, infelizmente, a cena que ele viu foi lamentável. A irmã dele já morta. Então foi acionado o Instituto Médico Legal, que veio ao local e fez a remoção do corpo. Nesse momento, a gente tem as informações aqui, de acordo com os investigadores, a família da Thelma estaria lá no IML, né? São informações que, no decorrer das investigações, a gente vai pegando, vai apurando e vai tendo essa confirmação. A gente está no início dessa investigação, então, passando as informações que a gente tem iniciais desse caso, mas só para a gente recapitular e para quem está acompanhando o balanço geral ficar entendido. A vítima, a mulher que foi morta, é a Thelma da Silva Rabelo Valente, de 31 anos. Ela era, então, companheira do Thiago dos Santos, que tem 32 anos. Os dois viviam juntos aqui na rua Aruanã ou Arapuanã, que são 2 nomes que tem aqui no Jorge Teixeira, 4ª etapa, conviviam juntos aqui nessa residência. Segundo informações, tinham um relacionamento conturbado, muitas brigas. Eu vou conversar, vou ver se o morador topa falar. O senhor topa falar com a gente? Ele que passou pra gente as informações, não quer falar também. A gente tem aqui também um proprietário da residência, que é o dono daqui, que ele pediu até que a gente tivesse um pouco de cuidado aqui, né, pra não mostrar. Mas eu vou pedir pro meu amigo tentar mostrar só a bicicleta ali. Se a gente conseguir mostrar a bicicleta, que é uma dos... a bicicleta, a gente percebe, Alisson, olha ali, ó, de uma das crianças, né? Infelizmente, uma história triste. Ainda há pouco a gente viu a chegada dos familiares aqui, uma menina, uma adolescente chorando muito. A gente não tem ali a informação certa. Ela falava, minha mãe, né? Se ela é filha, né, somente da Thelma ou filha da Thelma com o Thiago. É um caso, então, que a gente traz aqui logo no início do balanço geral, realmente lamentável. Como você diz, que você sempre conta uma história da vida real, e a gente mostra, né, Alisson, a realidade, infelizmente, né, de mais um feminicídio, né? E a gente tem esse crescimento ainda agora, inclusive, né, a nossa produção a todo momento fazendo esse levantamento, e a gente tem, Alisson, aqui, deixa eu só acessar aqui os dados a respeito da questão de feminicídio na nossa cidade, né? Tá travando aqui um pouquinho o celular,
mas a gente tem os dados aqui e são dados que chamam a atenção, Alisson, porque, olha, os casos de feminicídio aumentaram 26% aqui no estado entre os anos de 2023 e de 2024, segundo os dados aí da Secretaria de Segurança Pública, né? A gente tem aqui, ó, o estado teve 29 casos aí de feminicídio em 2024. Em 2023 nós tivemos 23 casos. Esse ano a gente já contou também a história de um feminicídio que aconteceu ali no Novo Aleixo, né, daquele homem que teria, né, por motivos de ciúme, teria ido até o apartamento da ex-companheira e teria também matado ela ali com alguns tiros. Infelizmente, mais um caso. Esse é outro caso e a gente segue aqui, né, junto aqui com os investigadores da polícia, pegando as informações que a todo momento vão chegando. Ainda há pouco, né, foram até a casa de uma possível parente da Thelma, que iria ser trazida para cá para passar as informações para a Polícia Civil, que a todo momento faz esse trabalho, né, de perícia. Agora estão todos lá para dentro fazendo esse trabalho de perícia. A gente percebe ali, eu vou pedir para mostrar, ó, tem uma plaquinha dizendo bem assim: agenda, identidade, CPF e título de eleitor. Possivelmente eles trabalhavam também com essa questão, né? Não se sabe se é a Thelma ou o Tiago. Um caso chocante, um caso brutal e mais um feminicídio, né, Alisson? Mais um feminicídio. E aí, as informações, inclusive, né, quando a gente vai pegando, vai apurando, vai conversando com as fontes, a pessoa que passou as informações, né, disse, olha, um caso brutal, mais de 50 facadas, né? Todo mundo que recebeu esse caso aqui, lá do IML, receberam essas informações, ficaram ali realmente impactados. O irmão da Thelma, que foi até o IML, também estava completamente abalado por conta, né, dessa morte dela. E Alisson, qualquer informação, a gente volta aqui com você. Se você tiver alguma pergunta também, meu amigo, a gente continua. Ô Lucas, só pra gente esclarecer pro balanceiro que tá chegando agora aqui no 15.1, ligou a televisão, tá acompanhando o Balanço Geral Manaus, a gente tava conversando mais cedo, eu e você, sobre esse caso, e aí você me trouxe uma informação que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui pro balanceiro. Não é tentando justificar o que fez o Tiago, porque o que ele fez não tem justificativa, não tem perdão. Mas é para você entender o quão frágil é o ego masculino diante de certas situações. A Thelma e o Tiago brigavam constantemente. E um vizinho, um morador aí da área que não quis se identificar, a gente entende, falou pro Lucas o seguinte, que nessa última discussão, ainda no sábado, a Thelma teria xingado o Tiago. E esse xingamento teria sido o estopim para esse homem, teria sido a gota d'água, teria sido o que fez ele decidir matar a própria companheira. De acordo com a apuração ali do Lucas Freire, que conversou com esse vizinho, a Thelma teria chamado o Tiago de corno manso. Esse, Lucas, teria sido, então, o motivo para tudo isso, meu amigo, infelizmente. Isso mesmo, Alisson, a gente obteve essas informações aqui, como eu disse anteriormente, né, era um casal que tinha muitas brigas, a gente conversou aqui com alguns vizinhos que passaram essa informação pra gente, então confirma, né, tinham esse relacionamento conturbado e a última briga ouvida por um vizinho aqui das proximidades, né, eles tinham acabado de voltar da igreja, né, porque eles eram frequentantes aí, e aí começaram uma discussão. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Por que tudo tranquilo que eu falo? Porque era normal para os vizinhos ouvirem essas discussões aqui, tanto da Thelma quanto do Tiago, aqui na rua Aruana. Os vizinhos já estavam acostumados com isso daí. Mas aí o que aconteceu? Nessa última briga, segundo relatos do vizinho, né, que passou pra gente, do morador aqui da área, a gota d'água ali pro Tiago se estressar foi quando ele teria ouvido dela que ele era um corno manso e que ela não iria se calar. E aí, inclusive, durante essa briga, né, esse vizinho que passou as informações pra gente falou o seguinte, disse também que, olha, o Tiago tentava apaziguar, falando, não, mas o pastor disse que é assim. Mas lá a mensagem foi essa, só que ela falou o seguinte, que ninguém iria calar ela, que ela não iria se calar diante daquilo, e foi quando, né, ela finaliza aí chamando o Tiago de corno manso. Como você disse, né, não justifica, a gente está trazendo aqui o que não justifica, mas infelizmente a última briga teria acabado desse jeito.
E pode ser que esse talvez seja o motivo. Agora, quem vai responder tudo isso é o Tiago quando for localizado. Inclusive, a polícia já trabalha, né, com essa investigação, as diligências a todo momento. A gente tem nesse ponto aqui os investigadores trabalhando a todo momento, né, dentro da casa, colhendo informações. A família, nesse momento, possivelmente está no IML para a liberação desse corpo, porque o corpo chegou pela madrugada, né, 2 horas da madrugada foi quando o irmão conseguiu quebrar aqui a porta da residência e entrar. Eu vou pedir para não se identificar, tá bom? Mas o morador vai falar aqui com a gente sem se identificar. O senhor me passou ainda há pouco as informações que eram brigas constantes. Eu queria saber o que o senhor via e a última briga, né, que chamou a atenção do senhor, inclusive, né, quando ela xinga o Tiago. Olha, a questão deles aí, se perguntar o dia que eles não tinham uma prosa agressiva, é difícil de eu identificar, mas a agressividade deles talvez acontecia até 2 vezes por dia. E a última agressividade deles, eu estava na beira do muro ali, só é palete, não tem nem muro direito ainda, e ali eu pude identificar ela com um tom bem agressivo para o lado dele, ele calmo, ele citava uma frase assim: foi o pastor quem falou, foi o pastor quem falou. Quer dizer, uma coisa que o pastor ensinou na igreja e ele tentou relembrar ela e ela não aceitava. E ela disse assim: homem nenhum faz eu calar a boca, eu falo o que eu quero e a hora que eu quero. Mas ele não pode ser assim. E ela então deferiu para ele uma frase que eu, como homem, eu acho bastante pesada, que foi chamar ele de corno manso. Quer dizer que ela identificou dizendo que ela a praticava e ele aceitava numa boa. Mas eu digo que não havia necessidade para ele fazer tal ato, porque só quem dá a vida é Deus e só Deus pode tirar a vida. Então, juridicamente, eclesiasticamente, ele errou com um nível muito alto, porque há os meios na justiça para que ele poderia separar dela. O homem casa com a mulher, ele não é dono dela. Se deu para viver bem, se não deu, separa. Evita de um transtorno tão pesado desse aí, com os parentescos, tanto da parte dele como da parte dela. Fica feio, isso ficou muito feio para ele por causa desse fato aí. Ele poderia ter procurado a justiça e divorciado com ela e separado. Se ela quisesse ficar, são 2 crianças dele, ele poderia ter ficado com uma e ela com outra. Ou então ele ficava com as 2, ou ela com as 2 e ele dava pensão normalmente. Então existe justiça para tudo, lei para tudo. Não há necessidade do homem fazer justiça com as próprias mãos. Agora deixa eu lhe perguntar, o senhor como morador daqui que presenciava tudo, é um caso que chama a atenção e que choca, né, aqui para a comunidade, para os moradores aqui da rua. Sim, porque é uma vida destruída e uma família também destruída e 2 crianças a perecer. Ele não, é de maior, vai para a mão da justiça e talvez lá na cadeia ele come até melhor do que comia na casa dele, né? Hoje em dia está assim, né? Mas as crianças vão sofrer muito, muito em falta dele e em falta dela para nunca mais, né? Então é muito feio isso aí, foi muito chocante. Muito... Quantos filhos que o senhor via aqui, quantas crianças? Olha, a criança dele com ela são 2 menininhas. E aí ela tinha a do primeiro marido e também tinha mais algumas crianças que ficavam aí. Sempre tinha um torno de 6 crianças aí quando estava aí brincando. Seria muito lindo aquela brincadeira das crianças. Só que o jeito deles viver é muito desagradável. Obrigado pelas informações. É isso. Então, Alisson, essas informações que nós temos, como eu disse ainda há pouco, né? A última briga, então, que foi ouvida pelo vizinho, aconteceu desse jeito, né? Ele teria ali, de certo modo, trazido algumas informações, né, da igreja ali, relacionadas ao que o pastor teria dito, e ela não aceitava, disse que não iria se calar. Outra informação também, as 2 crianças, a de 4 e a de 6 anos, né, são 2 meninas. Elas são filhas do Tiago, então aí com a Thelma. Foram elas que foram deixadas, nas informações que nós pegamos ainda mais cedo da Polícia Civil, foram elas que foram deixadas então na casa dos pais dele, né? Possivelmente, o que a gente traz aqui, o que a gente analisa? Possivelmente algo, né, iria acontecer, porque deixaram as crianças lá e voltaram para cá. Inclusive, depois que o corpo da Thelma, né, foi encontrado, ele teria matado ela dentro dessa residência, trancado a porta e saído.
E aí o corpo dela ficou então durante esses 2 dias, porque ele só foi encontrado na madrugada de hoje, quase 48 horas depois, então aí do acontecido, porque as informações do desaparecimento foram sábado. Se passa sábado e domingo, sábado o dia todo, domingo o dia todo, e ela é encontrada na madrugada desta segunda-feira aqui dentro da casa dela com as portas trancadas. Então, e o Thiago até o momento não foi localizado, segue aí, né, como foragido, Alisson, nessa história. Eu volto com você no estúdio, Alisson. Lucas, obrigado pelas informações, tá? Por todos os detalhes. A gente segue acompanhando essa história. Para você, pegou o bonde andando, chegou agora na Record, ordem cronológica. No sábado, a Thelma deixou as filhas mais novas com os avós. Ela já prevendo que algo poderia acontecer. Relacionamento extremamente conturbado com o Thiago, discussões incessantes, gritaria dentro de casa, tudo presenciado pelos vizinhos lá do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ainda no sábado, o Thiago mata a Thelma com mais de 50 facadas. Olha que absurdo, balanceiro. Depois disso, ele sai da casa, tranca a residência e desaparece. A partir daí, a família começa a se preocupar. A Thelma não entra mais em contato, a família fica desesperada. E na madrugada desta segunda-feira, o irmão da Thelma arromba a casa e encontra ela morta. Um crime extremamente violento. A gente ainda vai falar sobre esse caso hoje aqui no Balanço Geral. Comecei o programa de hoje trazendo informações da morte da Thelma Rabelo. Me dá as imagens aí da Thelma, por favor. A Thelma foi encontrada morta dentro de casa pelo próprio irmão, uma mulher de 31 anos que vivia um relacionamento conturbado. A Thelma, no sábado, deixou os filhos na casa dos avós e voltou para a morte. Voltou para a morte porque ela e o companheiro, o homem identificado como Thiago dos Santos, de 32 anos, discutiam com frequência. As brigas eram constantes. Todos os moradores lá do Jorge Teixeira, da rua onde eles viviam, conheciam muito bem a rotina de brigas intensas desse casal. Só que no sábado, essa discussão, essa briga, esse desentendimento acabou tomando outras proporções e, ao que tudo indica, o Thiago esfaqueou a Thelma mais de 50 vezes. Depois, trancou a casa com o corpo da Thelma lá dentro e desapareceu. Ainda há pouco eu conversei com o Lucas Freire, que estava no local, acompanhando o trabalho, toda a movimentação da Polícia Civil, que já apreendeu a arma do crime. A faca usada para tirar a vida da Thelma já foi apreendida e vai passar por perícia. A gente tem essa imagem, inclusive, olha só. A polícia levando a faca utilizada nessa ação criminosa com todo cuidado, um trabalho minucioso. E agora, balanceiro? O Lucas Freire está lá no Instituto Médico Legal, ouvindo os familiares, tentando entender o que aconteceu. Vem comigo pro telão da audiência. Lucas, já tô com você aqui no telão. Um crime brutal, uma história da vida real, horrível, uma das piores que eu já trouxe aqui no Balanço, hein, meu amigo? Quem é que tá aí com você? Tô contigo. Isso mesmo, Alisson. Infelizmente, como você disse ainda há pouco, nós estávamos lá na rua Aruanã e já estamos aqui no Instituto Médico Legal. Isso porque os familiares da Thelma, boa parte, estão aqui agora, né, para a liberação do corpo, que vai sair daqui a pouco, 1 hora, inclusive já vai direto para o cemitério. Só que a gente tem informações e atualizações a respeito desse caso. A gente está com a família aqui, conversei com alguns irmãos, né, que pedem justiça aí pela morte da Thelma. Como você bem disse, ela que foi morta com mais de 50 facadas ali dentro da casa onde ela morava com o Thiago. E o principal suspeito até então é o Thiago dos Santos, que segue foragido. Eu estou aqui com o Isailton, né, que está aqui no ML acompanhando essa questão. E ainda há pouco a gente acabou descobrindo aqui uma informação que a gente vai trazer aqui com exclusividade no Balanço Geral. Isso porque a gente falou das filhas da Thelma. Você lembra, Alisson? Não são 6, são 4 meninas. 2 meninas é com o Thiago. E uma das filhas da Thelma teria sido estuprada 7 vezes pelo Thiago. Inclusive, a família disse aqui que tem boletins de ocorrência já registrados na Polícia Civil. Estou com o Isanilton, né? Isanilton, primeiramente, né, meus sentimentos, mas como que a família agora está lidando com isso? Sei que vocês estão querendo justiça pela vida da irmã, né, de vocês.
Sim, queremos justiça porque é uma fatalidade, a gente soube, eu pelo menos soube agora há pouco pela manhã, 6 horas da manhã, soube a notícia. E para mim foi que é mais abalado também, né, devido à fatalidade, a notícia que a minha sobrinha acabou de me falar aqui na frente do Instituto Médico Legal, que foi violentada sexualmente por ele 7 vezes. Né? E ela me falou que também que já tem o boletim de ocorrência, porém elas não continuavam com a denúncia porque elas tinham medo da mãe dela ir presa junto com ele, porque ele ameaçava a mãe delas também de ir presa junto com eles. Então esse era o medo delas ficarem sem a mãe. E inclusive agora, depois de se manter em silêncio, hoje infelizmente elas estão só, porque perderam o pai um tempo e agora veio a mãe, né, ser violentada agora pelo próprio companheiro. Inclusive nós não sabíamos do que vinha acontecendo, né? Achava que era um relacionamento amoroso bem que eles viviam, mas não era. Agora vim saber aqui que era constantemente, todo dia briga, e isso aí para nós é muito triste, né? E queremos justiça, né? Que a justiça entre em causa dele e faça ele pagar com o que ele fez, né? O senhor conhecia o Thiago, chegou a conhecer o Thiago? Não cheguei a conhecer, eu cheguei a ver ele 2 vezes só, uma vez que eu fui na casa dele e 2 vezes que eu fui fazer uma visita para ele, eu cheguei a ver ele 2 vezes, mas rapidamente, tanto que ele nem encarava a gente, era uma pessoa que sempre havia afastado da gente, ele não se entrosava com a gente de momento nenhum. Eu acho que medo, alguma coisa dela ter contado alguma coisa pra gente, e eu acho que era esse o medo dele, sempre se afastava da gente. Então a gente pode trazer aqui a informação de que a Thelma ela não tinha tanta convivência com a família, porque possivelmente aí o Thiago, né, deixava ela mais isolada? Sim, como a filha dela acabou de me falar, minha sobrinha falou, né, que ele tinha, vamos supor que fosse quase mantinha ela em cárcere privado, né, não deixava ela sair quase para canto nenhum, e só saía se fosse com ele, isso, e era assim que ele tratava ela. Acabei de saber agora há pouco da boca da minha sobrinha essa situação, né, e, inclusive até falei para ela, por que ela não contava isso para nós, para a gente procurar justiça, fazer alguma coisa, né, para evitar isso que aconteceu agora, né? Olha, Alisson, ainda há pouco conversando, né? A gente conversa aqui no off, eu conversei com uma das filhas, eu acredito que seja a filha mais velha, né, que falou com a gente. Ela falou que as brigas eram constantes, as crianças iam para a escola e quando voltavam já estavam brigadas. E que o Thiago gostava de relembrar o passado da Thelma, que, segundo ela, a Thelma, infelizmente, já teria traído o Thiago uma vez, só que ele ficava voltando nessa tecla, batendo nessa tecla. E ali a gente traz aquela informação, né, que falou mais cedo a respeito do vizinho falar que durante a última briga tinha ouvido ela chamar ele ali de corno manso. Eu tô aqui com outro irmão, queria que o senhor viesse aqui rapidinho pra gente, ele que... Essa última semana o senhor teve um contato com a Thelma, foi a última vez que o senhor foi na casa dela, o senhor foi conversar ali com ela, ajeitar uma situação. Ela trabalhava com a questão de agendamento, é isso? Ela trabalhava com agendamento do CRAS, essas coisas assim, né, do órgão do governo. E eu estava tentando conversar com ela para a gente agendar um trabalho para minha esposa, né, lá no CRAS. E aí, a última vez que eu tive contato com ela, eu sempre ia lá, tinha muito contato com eles dois, né, com a Thelma, com esse meu cunhado, esse meu cunhado aí, que era a esposa dela. E assim, a gente se dava muito bem, eu e ele, eu e ela, então assim, eu tinha muita convivência com eles dois. E aparentemente, assim, eles não demonstravam nada, assim, dessas brigas e tal. E a gente fica assim, até sem acreditar, a ficha ainda não caiu, né, porque... Pô... Queria que o senhor mostrasse pra gente, se o senhor pudesse, a última foto que o senhor bateu com a Thelma foi no dia que o senhor foi lá, né, na casa dela ali, conversou. Eles sempre conversavam, Alisson, né? Vez ou outra ela mandava um áudio para ele, como ela trabalhava com essa questão, né, de agendamentos aí de programas do governo, então ele tinha esse contato direto com ela. E com o Thiago, como ele está falando, ao contrário do outro irmão, o Isanilton, que ficou já sabendo tudo aqui no Instituto Médico Legal, né? A última conversa aqui, olha, essa foto, Alisson, é o último registro que ele tem com ela. A gente consegue dar uma claridade aqui, mais aqui, bora ver se a gente consegue dar uma claridade, só pra gente, já tá no máximo, porque tá escuro, não tá pegando não, né? Mas eu queria que o senhor falasse então agora, o que vocês querem, né, da justiça seja feita, qual é o pedido da família? No momento a gente quer a justiça, né, que a justiça venha a ser feita, né, pela nossa irmã, porque ela não merecia, nunca mereceu isso, porque nossa irmã era uma mulher trabalhadora. Inclusive, ultimamente, ela estava até trabalhando com ele justamente com sucataria, né? Ele me ligava, Denilson, só, a gente tem um freezer aqui, tem uma geladeira, tem que dar uma olhada para nós, ver se ainda tem como recuperar, para a gente tentar
vender para ganhar um dinheirinho e tal. E aí eu ia lá, essa a minha frequência com eles, era essa, de estar sempre lá com eles, tal, que eu trabalho com refrigeração. E aí eu dava esse apoio lá para eles, né? Então assim, a gente quer justiça, né? Pela nossa irmã. E o senhor nunca percebeu, assim como o senhor falou, né? Não tinha questão de transparecer essa briga que tinha, possivelmente ela não dava entender isso por ser um pedido de ajuda, talvez? Não, ela sempre assim, tipo, omitiu, né? Escondia da gente, né? Talvez pra gente não saber, né? E como meu irmão falou, né? Ele sempre assim, ele nunca foi entrosado com os outros meus irmãos, né? Mas era comigo e com o outro meu irmão mais velho, que a gente se dava mais. Nós três, assim, né? E até inclusive, a gente foi pro casamento dele aí em dezembro, dia 24 de dezembro, né? Foi só eu e esse meu irmão aqui, que tá aqui, o mais velho, né? Os outros meus irmãos não foram, porque, tipo, não foram convidados, assim, não sei qual foi o problema, assim, mas a gente quer justiça, né, por ela, porque, pô, é uma menina, assim, que ela é muito trabalhadora, mãe de 4 filhas, as filhas todas necessitavam dela, né, dependiam muito dela, porque ela sempre que correu atrás, ela que sempre foi a mulher, o esteio da casa. E assim, a gente quer justiça, né? Pelo meu pai também que está aqui, meu pai cadeirante, ele tem câncer. Então assim, ele está sofrendo com isso, né? Nosso pai está aqui na cadeira de roda e a gente precisa de justiça, só isso. Isso aqui é justiça. Alisson, infelizmente, né, é uma história muito triste de ser contada. É uma história muito triste de ser contada, como a gente falou mais cedo, a gente chegou ali na rua Aruanã, né, se deparou com essa situação, a gente recebeu cedinho essas informações, fomos coletando no decorrer, né, do dia aqui, recebemos a informação primeiramente que teria sido 12 facadas, depois a gente tem essa outra informação aqui do Instituto Médico Legal, que foram mais de 50 facadas, inclusive os investigadores que chegaram lá na casa onde moravam ali o casal, quando se depararam com a cena, ficaram realmente assustados, né? Um deles, inclusive, falou que vai ter muito trabalho. Esse exame pericial está acontecendo nesse momento lá para definir ali se teve essa luta corporal, porque tem muito sangue na casa. Como eu disse mais cedo, ainda no momento que abriram ali a residência, né, a nossa equipe conseguiu sentir um cheiro forte de sangue, porque foram 2 dias. A gente está falando do desaparecimento, né, que a família veio dar conta depois de alguns dias. O irmão dela, o Jonilson, que nesse momento está sendo ouvido pela polícia, foi ele que no primeiro momento ali chega na casa, né, consegue abrir a residência e se depara com essa cena brutal. E agora uma outra informação adicional que a gente tem aqui, dita pela família, que tem esse boletim de ocorrência registrado, de que uma das filhas dela teria sido abusada aí 7 vezes, então, pelo Thiago dos Santos. Então, possivelmente, a gente está falando de 2 crimes, né? O de feminicídio e o de estupro de vulnerável. Esse, claro que a gente traz aqui informações, a gente vai apurando com a nossa equipe de produção, mas o trabalho todo é da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que continua, né, na investigação desse caso. Alisson, eu volto com você no estúdio, meu amigo. Obrigado, Lucas, pelas informações. Agradeço aí aos familiares da Thelma por conversarem com a Record. Que Deus conforte esses familiares, né, gente? Não é fácil perder alguém, ainda mais dessa forma. Um crime extremamente sórdido, violento e, mais uma vez, praticado pelo próprio companheiro da vítima. Quantas mulheres já não morreram? E eu trouxe as histórias para você aqui no Balanço Geral. Esse caso serve até de alerta para você, mulher que está em um relacionamento abusivo e que omite isso, esconde isso dos familiares numa tentativa de preservar o relacionamento. Esse homem abusivo que está te ameaçando, que está te agredindo, não merece esse tipo de consideração. Tá aqui a Thelma, ó. Uma mulher trabalhadora, uma mãe dedicada, uma profissional, ainda jovem, tinha a vida toda pela frente, 31 anos, tinha muita coisa para vivenciar ainda, a Thelma, mas infelizmente esbarrou nesse criminoso, nesse monstro com quem ela acabou se relacionando e tendo 2 filhas, tá? As filhas mais novas da Thelma também são filhas do Thiago. Esse homem que agora está foragido, ninguém sabe do paradeiro do Thiago, a polícia já está em busca dele porque ele está apontado, ele foi apontado como principal suspeito desse crime. E aí o irmão da Thelma, pode voltar aqui para mim, traz uma informação extremamente importante para essa investigação. A informação de que o Thiago já teria abusado sexualmente de uma das filhas da Thelma. Não ficou muito claro se era a própria filha ou se era uma enteada, que a Thelma tinha outras 2 filhas de um outro casamento. Muito provavelmente era a enteada,
Mas tudo isso também vai ser esclarecido pela Polícia Civil. Lembrando que quem trouxe a informação do suposto abuso sexual foi a família. A polícia ainda não confirmou essa informação. A gente trouxe em primeira mão para você aqui no Balanço Geral e a investigação segue. Lá no local, na cena do crime, na casa da Thelma, a Polícia Civil se impressionou com a quantidade de sangue. De início eram 12 facadas, mas no Instituto Médico Legal os peritos foram até o local e identificaram mais de 50 perfurações pelo corpo da Thelma. História, viu, balanceiro? Um crime extremamente violento, um dos piores que eu já trouxe aqui no Balanço Geral Manaus. Agora os familiares estão aí, desolados, em busca de justiça, tentando entender o que pode ter motivado o Thiago a cometer esse crime tão brutal. Aliás, não existe qualquer justificativa. Ah, mas ela xingou o Thiago. Gente, pelo amor de Deus, separa, não tá feliz? Se separa, sai da relação. Ninguém é dono de ninguém. O homem em casa namora com a mulher para somar. Não é para ter esse tipo de atitude. Não é para achar que ele é proprietário da mulher. E eu sempre faço esse alerta quando a gente traz casos de feminicídios ou de agressões contra mulheres aqui no Balanço Geral. Minha amiga, se o cara é agressor, se ele não te respeita, não respeita seus filhos, se ele te ameaça, pula fora o quanto antes. Porque o final, ó, pode ser bem parecido com o da Thelma, viu? Infelizmente, toda mulher está sujeita a esse tipo de crime.